Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 302. Ó amor eterno, desejo que vós conheçam todas as almas que criastes. Gostaria de me tornar sacerdote, pois então falaria sem cessar da vossa misericórdia às almas pecadoras mergulhadas no desespero. Desejaria ser um missionário e levar a luz da fé aos países selvagens, para vos dar a conhecer as almas e, imolando-me inteiramente por elas, morrer como mártir, como vós morrestes por mim e por elas. Ó Jesus, sei muito bem que posso ser sacerdote, missionário, pregador, mesmo mártir, pela total despojamento e a obstinação de mim mesma por amor a vós, Jesus, e às almas imortais. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 303. Um grande amor consegue transformar coisas pequenas em coisas grandes e só ele dá valor às nossas ações. Quanto mais puro se torna o nosso amor, tanto menos o fogo dos sofrimentos terá de purificar em nós, e o sofrimento deixará de ser sofrimento para nós, convertendo-os até em delícia. Pela graça de Deus, agora recebi uma tal disposição de coração que nunca sou tão feliz como quando sofro por Jesus, a quem amo com cada pulsar do meu coração. Um dia, ao passar por um grande sofrimento, deixei o meu trabalho e fui ter com Jesus, pedindo que me concedesse a sua força. Depois de uma breve oração, voltei ao trabalho, cheia de entusiasmo e de alegria. Então disse-me uma das irmãs: de certo, a irmã tem hoje muitos consolos, porque está tão radiante. Deus certamente não está dando à irmã nenhum sofrimento, mas apenas consolo. Eu respondi: a irmã está muito enganada, porque justamente quando sofro muito, também a minha alegria é maior, e quando sofro menos, também a minha alegria é menor. Mas essa alma deu-me a entender que não me compreendia neste particular. Procurava explicar-lhe que quando sofremos muito, temos uma grande oportunidade de demonstrar a Deus que o amamos, e quando sofremos pouco, então temos pouca possibilidade para demonstrar a Deus o nosso amor. E quando não sofremos nada, então o nosso amor não é grande e é nem puro. Com a graça de Deus, podemos chegar ao ponto de o nosso sofrimento transformar-se em deleite, porque o amor sabe fazer tais coisas nas almas puras. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 304 e 305. Meu Jesus, minha única esperança, agradeço-vos por este livro que abristes diante dos meus olhos e da minha alma. Esse livro é a vossa paixão que assumistes porque me amastes. Aprendi nele como amar a Deus e as almas. Nele estão contidos para nós tesouros inesgotáveis. Ó Jesus, quão poucas almas vos compreendem no vosso martírio de amor. Ó, como é grande o fogo do amor mais puro que arde em vosso sacratíssimo coração. Feliz a alma que compreendeu o amor do coração de Jesus. 305. O meu maior desejo é que as almas reconheçam que vós sois a felicidade delas, que creiam na vossa bondade e glorifique para sempre a vossa misericórdia.
Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 306. Pedi a Deus que me concedesse a graça de robustecer e fortalecer a minha natureza contra as influências que muitas vezes querem me desviar do espírito, da regra e das pequenas normas, porque são como pequenas traças que querem destruir em nós a vida interior e com certeza a destruirão se a alma estiver consciente dessas pequenas transgressões e apenas disso as desprezar como coisas pequenas. Eu não vejo nada de pequeno na vida religiosa e não importa se algumas vezes sou vítima de desabores e insinuações maliciosas, contando que o meu espírito esteja em harmonia com o espírito das regras, dos votos e das normas religiosas. Ó meu Jesus, delícia do meu coração, vós conheceis os meus desejos. Gostaria de ocultar-me aos olhos dos homens de tal forma que vivendo fosse como se não vivesse. Quero ser pura como a flor do campo. Quero que o meu amor esteja sempre voltado para vós, como uma flor que sempre se vire para o sol. Desejo que o perfume e o frescor da flor do meu coração se conserve sempre e exclusivamente para vós. Quero viver sobre o vosso olhar divino, porque só vós me bastais. Quando estou convosco, ó Jesus, não tenho medo de coisa alguma, porque nada me pode prejudicar. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 307 e 308. 1934. Em determinado momento, durante a Quaresma, vi por sobre a nossa capela, a casa, uma grande claridade e também uma grande escuridão. Observei a luta dessas duas potências. 308. Quinta-feira Santa, e Jesus me disse: desejo que faças o sacrifício de ti mesma pelos pecadores, especialmente por aquelas almas que perderam a esperança na misericórdia de Deus. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 309. Deus e a alma, ato de oferecimento. Diante do céu e da terra, diante de todos os coros de anjos, diante da Santíssima Virgem Maria, diante de todas as potestades celestes, declaro a Deus uno e trino que hoje, em união com Jesus Cristo, Salvador das almas, faço espontaneamente o oferecimento de mim mesma pela conversão dos pecadores, especialmente por aquelas almas que perderam a esperança na minha misericórdia, na misericórdia de Deus. Esse sacrifício consiste em eu aceitar, com total submissão à vontade de Deus, todos os sofrimentos, receios e temores que oprimem os pecadores, entregando-lhes em todas e todos os consolos que tenham na alma, provenientes da convivência com Deus. Numa palavra, ofereço por eles tudo: santas missas, santas comunhões, penitências, mortificações e orações. Não tenho medo dos golpes, dos assaltos desferidos pela justiça de Deus, porque estou unida a Jesus. Ó meu Deus, desejo desta maneira desagravar-vos por aquelas almas que não confiam na vossa bondade. Confio contra toda a esperança no oceano da vossa misericórdia. Meu Senhor e meu Deus, meu quinhão,
minha herança pelos séculos. Não baseio este ato de oferecimento nas minhas próprias forças, mas na força que decorre dos méritos de Jesus Cristo. Repetirei diariamente esse ato de oferecimento com a oração seguinte que vós mesmo me ensinastes, ó Jesus. Ó sangue e água, que então jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Irmã Maria Faustina do Santíssimo Sacramento, quinta-feira santa, durante a Santa Missa do dia 29 de março de 1934. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 310 e 311. Faço-te participante da redenção do gênero humano. És o alívio na hora da minha agonia. 311. Quando recebi permissão do meu confessor para fazer esse ato de oferecimento, entendi logo que esse ato foi agradável a Deus, porque logo comecei a sentir os seus efeitos. Imediatamente a minha alma tornou-se como um rochedo, árida, cheia de tormentos e inquietações. Diversas blasfêmias e maldições se amontaram nos meus ouvidos. A desconfiança e o desespero alojaram-se no meu coração. Esta é a condição dos pobres que assumi sobre mim. A princípio, assustei-me muito com essas coisas horríveis, mas na primeira confissão eu fui tranquilizada. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 312. Quando saí uma vez de casa para me confessar, encontrei o meu confessor a celebrar a Santa Missa. Um pouco depois, vi o menino Jesus no altar, que carinhosamente e com alegria estendia as mãozinhas para ele. Mas o sacerdote logo pegou aquela linda criança em suas mãos, partiu-a e a comeu viva. A princípio, senti aversão por esse sacerdote, por ter feito isso a Jesus, mas logo fiquei esclarecida sobre o assunto e reconheci que esse sacerdote era muito agradável a Deus. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 313. Em determinado momento, quando fui à casa daquele pintor que está pintando a imagem e vi que ela não era tão bela como é Jesus, fiquei muito triste com isso, mas escondi essa mágoa no fundo do meu coração. Quando saímos da casa do pintor, a Madre Superiora ficou na cidade para resolver diversos assuntos e eu voltei para casa sozinha. Imediatamente dirigi-me à capela e chorei muito. Disse ao Senhor: quem vos pintará tão belo como sois? Então ouvi estas palavras: o valor da imagem não está na beleza da tinta nem na habilidade do pintor, mas na minha graça. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 314. Em determinado momento, quando depois do meio-dia fui ao jardim, o anjo da guarda me disse: reza pelos agonizantes. Logo comecei a rezar o terço pelos agonizantes junto com as jardineiras. Terminando o terço, começamos a rezar diversas orações pelos agonizantes. No fim destas, as educandas começaram a conversar alegremente entre si.
Apesar da algazarra delas, ouvi na alma estas palavras: reze por mim. Como não podia compreender bem essas palavras, afastei-me alguns passos das educandas, refletindo sobre quem podia ser a pessoa que me pedia que rezasse por ela. Então ouvi estas palavras: sou a irmã, e 3 pontinhos. Essa irmã estava em Varsóvia e eu, naquele momento, em Vilna. Reze por mim até que te diga quando deves parar. Estou agonizando. Imediatamente comecei a rezar por ela ao coração agonizante de Jesus. E como ela não me dava descanso, rezei assim das 3 às 5 horas da tarde. Às 5 horas ouvi estas palavras: obrigada. Compreendi que já havia morrido. Todavia, no dia seguinte, durante a Santa Missa, rezei com fervor por essa alma. Depois do meio-dia, veio um bilhete avisando que a irmã, 3 pontinhos, havia morrido em tal e tal hora. Compreendi que era a hora em que tinha dito: reze por mim. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 315 e 316. Mãe de Deus, cuja alma estava mergulhada num mar de amarguras, olhai para vossa filha e ensinai-a a sofrer e a amar sofrendo. Fortalecei a minha alma, que a dor não a quebrante. Ó Mãe da Graça, ensinai-me a viver com Deus. 316. Em determinado momento, veio visitar-me Nossa Senhora. Estava triste, tinha os olhos abaixados. Deu-me a conhecer que tinha alguma coisa para me dizer, mas parecia que não queria falar disso. Quando o percebi, comecei a pedir Nossa Senhora que me dissesse e que olhasse para mim. Imediatamente, Maria olhou para mim com um sorriso meigo e disse: terás alguns sofrimentos por motivo de uma doença e dos médicos. Igualmente, sofrerás também muito por causa da imagem, mas de nada tenhais medo. No dia seguinte, fiquei doente e sofri muito, como me tinha dito Nossa Senhora. Mas a minha alma estava preparada para os sofrimentos. O sofrimento é o companheiro constante da minha vida. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 317 e 318. Ó meu Deus, minha única esperança, em vós pus toda a minha confiança e sei que não serei confundida. 318. Algumas vezes, depois da comunhão, sinto a presença de Deus de maneira especial, sensível. Sinto que Deus está no meu coração. E o fato de o sentir na minha alma em nada me impede o cumprimento das minhas obrigações, mesmo quando estou resolvendo os assuntos mais importantes que exigem atenção. Não perco a presença de Deus na alma e estou intimamente unida com Ele. Com Ele vou ao trabalho, com Ele vou para o recreio, com Ele sofro, com Ele me alegro. Vivo nele e Ele em mim. Nunca estou sozinha, porque Ele é meu companheiro constante. A nossa convivência é íntima pela união do sangue e da vida. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 319. 9/8/1934. Adoração noturna nas quintas-feiras.
Fiz a adoração das 11 à meia-noite. Oferecia-a pela conversão dos pecadores endurecidos, especialmente por aqueles que perderam a esperança na misericórdia de Deus. Refletia quanto Deus sofreu e que grande amor nos demonstrou, e nós não cremos que Ele nos ame tanto. Ó Jesus, quem o compreenderá? Que grande dor para o nosso Salvador! Como que nos convencerá o seu amor, se a própria morte não o conseguiu? Convoquei todo o céu para que juntamente comigo desagravasse o Senhor por essa ingratidão de algumas almas. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 320. Jesus deu-me a conhecer como lhe é agradável a oração reparadora, dizendo-me: a oração da alma humilde e amante desarma a ira de meu Pai e alcança o mar de bênção. Terminada a adoração, na metade do caminho para a cela, fui cercada por uma multidão de cães negros e grandes, que pulavam e uivavam, querendo despedaçar-me. Percebi que não se tratava de cães, mas de demônios. Um deles disse com raiva: por nos teres arrebatado esta noite tantas almas, te faremos em pedaços. Respondi: se essa for a vontade de Deus misericordiosíssimo, podem despedaçar-me, pois eu o mereci com justiça, porque sou a mais miserável dos pecadores. E Deus, sempre santo, justo e infinitamente misericordioso. A essas palavras, os demônios responderam todos juntos: fujamos, fujamos, porque não estás sozinha, mas com ela está o Onipotente. E desapareceram do meu caminho como pó, como o ruído da estrada. E eu, tranquila, terminando o Te-Deum, ia para a cela refletindo sobre a infinita e incomensurável misericórdia de Deus. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 321. Súbita fraqueza. Sofrimento letal. Não era a morte, ou seja, a passagem para a vida verdadeira, mas como quem desabor dos sofrimentos. É terrível a morte, embora nos dê a vida eterna. De repente, senti-me mal, com dificuldade de respirar, minha vista escureceu, experimentando o torpor nos membros. É terrível esta sufocação. Um momento dessa sufocação é sobremaneira longo. Também apoderou-se de mim um estranho temor, apesar da confiança. Desejava receber os últimos santos sacramentos, mas embora me quisesse confessar, era-me extremamente difícil. A gente não sabe o que dizer. Começa uma coisa antes de terminar outra. Que Deus livre toda a alma do adiantamento da confissão para a última hora. Conheci a grande força das palavras do sacerdote, que desce sobre a alma do doente. Quando perguntei ao diretor espiritual se estou pronta para me apresentar diante de Deus e se posso ficar tranquila, recebi esta resposta: pode ficar inteiramente tranquila, não somente agora, mas depois de cada confissão semanal. Grande é a graça de Deus que acompanha essas palavras do sacerdote. A alma sente força e coragem para a luta.
Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 322 e 323. Ó minha congregação, minha mãe, como é doce viver em ti, mas melhor ainda morrer. 323. Depois de receber os últimos sacramentos, fiquei completamente boa. Fiquei sozinha. Isso durou uma meia hora e novamente repetiu-se o ataque, mas já não tão forte, mercê dos cuidados médicos. Eu unia os meus sofrimentos com os sofrimentos de Jesus e os oferecia por mim e pela conversão das almas que não confiam na bondade de Deus. De repente, na minha cela, encheu-se de vultos negros, cheio de raiva e ódio de mim. Um deles disse: Malditas és tu e aquele que está em ti. Pronunciei as palavras, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E imediatamente essas figuras desapareceram, fazendo um grande zumbido. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 324. No dia seguinte, sentia muito enfraquecida, mas já não tinha nenhum sofrimento. Depois da Santa Comunhão, vi Nosso Senhor, como o tinha visto no dia das adorações. O olhar do Senhor atravessou minha alma. O menor pozinho não lhe passou despercebido. E eu disse a Jesus: Jesus, eu pensei que me levarias. E Jesus me respondeu: ainda não se cumpriu inteiramente em ti a minha vontade. Ainda ficará na terra, mas não por muito tempo. Agrada-me muito a tua confiança, mas quero que o amor seja mais ardente. O amor puro dá força à alma no momento da agonia. Quando eu agonizava na cruz, não pensava em mim mesmo, mas nos pobres pecadores, e rezava ao Pai por eles. Quero que também os teus últimos momentos sejam inteiramente semelhantes aos meus na cruz. Um só é o preço pelo qual se resgatam as almas e o sofrimento unidos ao meu sofrimento na cruz. Só o amor puro compreende estas palavras. O amor carnal nunca os compreenderá. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 325. Ano de 1934. No dia da Assunção de Nossa Senhora, não estive na Santa Missa. A médica não o permitiu, apenas rezei fervorosamente na minha cela. E em seguida eu vi Nossa Senhora em uma beleza indivisível e ela me disse: minha filha, exijo de ti oração, oração e mais uma vez oração pelo mundo e especialmente pela tua pátria. Por 9 dias recebe a comunhão reparadora, una-te estreitamente ao sacrifício da Santa Missa. Durante esses 9 dias te apresentarás diante de Deus como vítima de oblação. Sempre, em todo lugar e em tempo, de dia ou de noite, toda vez que acordardes, reza em espírito. Em espírito sempre se pode preservar na oração. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 326 e 327. Em determinado momento, Jesus me disse: o meu olhar nessa imagem é o mesmo que eu tinha na cruz. 327. Em determinado momento, o confessor perguntou-me como deveria ser colocada esta inscrição.
visto que tudo isso não cabia nessa imagem. Respondi que rezaria e responderia na semana seguinte. Quando saí do confessionário e estava passando diante do Santíssimo Sacramento, recebi a compreensão interior de como devia ser esta inscrição. Jesus me lembrou o que tinha dito na primeira vez, isto é, que 3 palavras devem ser salientadas. Estas palavras são: Jesus, eu confio em vós. Compreendi que Jesus deseja que seja colocada toda a fórmula, mas não me dera uma ordem clara em relação com essas palavras. Ofereço aos homens um vaso, com o qual devem vir buscar graças na fonte da misericórdia. O vaso é a imagem com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 328 e 329. Ó amor puríssimo, reinai totalmente no meu coração e ajudai-me a cumprir a vossa santa vontade de maneira mais fiel. 329. No final do retiro de 3 dias, tive uma visão. Estava andando por um caminho acidentado, tropeçando a cada passo, e vi que me acompanhava alguém que teimava em me amparar. Eu não gostava disso e pedi que afastasse de mim, porque queria caminhar sozinha. Mas a figura, que não consegui reconhecer, não me largava, nem por um momento. Fiquei impaciente com isso. Voltei-me para ela e afastei-a de mim. Neste momento, reconheci que essa personagem era a Madre Superiora. E no mesmo momento, vi que não era ela, mas sim Jesus, que olhou bem fundo para mim e deu-me a conhecer como fica magoado quando eu mesmo nas minhas coisas não procuro cumprir a vontade da Superiora, que é a minha vontade. Pedi perdão ao Senhor e guardei esta advertência no fundo do meu coração. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 330. Em determinado momento, o confessor me disse que eu rezasse em sua intenção. Comecei uma novena a Nossa Senhora. Essa novena consiste em rezar 9 vezes a Salve Rainha. No final da novena, vi a Mãe de Deus com o menino Jesus nos braços e vi também o meu confessor, que estava ajoelhado aos seus pés e conversava com ela. Não compreendi o que ele dizia a Nossa Senhora, pois eu estava ocupada em conversar com o menino Jesus, que desceu dos braços de Nossa Senhora e aproximou-se de mim. Não me cansava de admirar a sua beleza. Ouvi depois algumas palavras que Nossa Senhora lhe dizia, mas não ouvi tudo. E são as palavras seguintes: não sou apenas a Rainha do céu, mas também a Mãe da Misericórdia e a tua Mãe. E neste momento estendeu-lhe a mão direita, na qual segurava o manto, e cobriu com ele o sacerdote. Neste momento, a visão desapareceu. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 331. Oh, que grande graça é ter um guia da alma! Progride-se mais depressa na virtude. Conhece-se mais claramente a vontade de Deus. Cumpre-se mais fielmente a vontade de Deus. Anda-se por caminhos certos e seguros.
O guia sabe contornar os rochedos contra os quais poderia quebrar-se. Deus deu-me essa graça bastante tarde, mas alegro-me muito com ela, vendo como Deus se conforma com os desejos do guia espiritual. Cito um fato entre os milhares que me aconteceram. Como de costume, à noite eu estava pedindo ao Nosso Senhor para me fornecer os assuntos para a meditação de amanhã. Recebi a resposta: medita sobre o profeta Jonas e sobre a sua missão. Agradeci ao Senhor, mas na minha alma comecei a refletir: que meditareis essa meditação diferente das outras? Todavia, com toda a força da alma, procurava refletir e encontrei a mim mesma neste profeta, no sentido de que também eu, muitas vezes, me excuso diante de Deus, pensando que uma outra pessoa cumpriria melhor a sua vontade, e não compreendo que Deus pode tudo e que tanto melhor aparecerá o seu poder, quanto mais imperfeito é o instrumento. Deus esclareceu-me isso. À tarde, era a confissão da comunidade. Quando apresentei ao diretor da minha alma o medo de me envolver em virtude dessa missão, com a qual Deus está me utilizando como um instrumento incompetente, respondeu-me o diretor espiritual que, queiramos ou não, somos obrigados a cumprir a vontade de Deus, e deu-me um exemplo do profeta Jonas. Terminada a confissão, fiquei pensando de onde o confessor sabia que Deus me havia mandado meditar sobre Jonas, pois não lhe falei nada disso. Então ouvi estas palavras: o sacerdote, quando me substitui, não é ele que age, mas eu através dele, e os seus desejos são os meus desejos. Vejo como Jonas define os seus representantes. Ele mesmo se faz presente nas ações deles. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 332. Quinta-feira. Quando comecei a hora santa, queria me concentrar na agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. Então ouvi na minha alma a voz: medita sobre os mistérios da encarnação. E de repente surgiu diante de mim o menino Jesus, radiante de beleza. Disse-me: quanto agrada a Deus a simplicidade da alma. Embora a minha grandeza seja inconcebível, convivo somente com os pequeninos. Exijo de ti a infância espiritual. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 333. Vejo agora claramente como Deus age através do confessor e como é fiel nas suas promessas. Há 2 semanas que o confessor manda que eu reflita sobre essa infância espiritual. No começo, eu sentia uma certa dificuldade, mas o confessor, não levando em conta a minha dificuldade, ordenou que eu continuasse a meditar sobre essa infância espiritual. Na prática, essa infância se manifesta da seguinte maneira: a criança não se preocupa com o passado nem com o futuro, mas aproveita o momento presente. Quero estimular na irmã essa infância espiritual e faço muita questão disso. Vejo como Jesus está atendendo aos desejos do confessor, que agora não se apresenta diante de mim como um mestre, na plenitude das forças e como homem adulto, mas como uma criancinha. É o Deus transcendente
a todo o entendimento, que desce a mim como uma criancinha. Contudo, o olhar da minha alma não se detém nesta aparência. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 334 e 335. Embora assumais a forma de uma criancinha, eu vejo em vós o Senhor dos Senhores, imortal e iluminado, a quem glorificam dia e noite os espíritos puros, por quem ardem os corações dos serafins como fogo do mais puro amor. Ó Cristo, ó Jesus, desejo superá-los no amor para convosco. Peço-vos desculpas, espíritos puros, pela ousadia de me comparar a vós. Eu sou o abismo da miséria, o princípio do nada, mas vós, ó Deus, que sois o abismo inconcebível da misericórdia, absorvei-me com calor do sol, absorve uma gota do orvalho. O vosso olhar amoroso preenche todo o abismo. Sinto-me imensamente feliz por essa imensa grandeza de Deus e só entrevê-las basta para ser feliz por toda a eternidade. 335. Em determinado momento, quando vi Jesus em forma de uma criancinha, perguntei: Jesus, por que agora conviveis comigo assumindo a forma de uma criancinha? Afinal, assim mesmo eu reconheço em vós o Deus incompreensível, inconcebível, meu Criador e Senhor. E Jesus respondeu-me que, enquanto eu não aprender a simplicidade e a humildade, ele conviverá comigo como uma criancinha. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 336 e 337. Ano de 1934. Durante a Santa Missa, na qual Nosso Senhor estava exposto no Santíssimo Sacramento, vi, antes da Santa Comunhão, 2 raios que saíam da Santíssima Hóstia, iguais aos que estão pintados na imagem, um vermelho, o outro pálido. Refletiam-se em cada uma das irmãs e nas educandas, mas não em todas na mesma maneira. Em algumas mal estavam esboçados. Deu-se isto dia em que terminou o retiro das meninas. 337. Em determinado momento, o diretor espiritual mandou que eu refletisse profundamente sobre mim mesma e me examinasse para ver se não tinha algum apego a alguma coisa ou criatura, ou a mim mesma, e se não havia em mim tagarelice desnecessária, porque tudo isso impede que Nosso Senhor se sinta à vontade na minha alma. Deus tem ciúme do nosso coração e quer que amemos somente a Ele. Quando comecei a refletir profundamente sobre mim mesma, não percebi que tivesse apego a qualquer coisa, mas, como em todas as minhas coisas, também aqui tinha receio de mim e não confiava em mim mesma. Cansada com essa investigação minuciosa, fui diante do Santíssimo Sacramento e roguei ao Senhor com toda a força da minha alma. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 338 e 339. Jesus, esposo meu, tesouro do meu coração, vós sabeis que conheço somente a vós e não conheço outro amor além de vós. Mas, Jesus, se eu tiver de me apegar a qualquer coisa além de vós, peço-vos e suplico-vos, Jesus, pela força da vossa misericórdia, enviai-me à morte imediatamente, porque prefiro 1000 vezes morrer a ser infiel a vós na mínima coisa. 339.
Neste momento, surgiu de repente Jesus diante de mim, vindo não sei de onde, resplandecente de beleza incriada, vestido de branco e com os braços erguidos, e disse-me estas palavras: minha filha, o teu coração é o meu repouso e o meu agrado. Nele encontro tudo o que me nega em tão grande número de almas. Diz isto ao meu representante. E neste momento não vi mais nada, apenas todo um mar de consolo inundou a minha alma. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 340. Compreendo agora que nada me pode deter no meu amor para convosco. Jesus, nem o sofrimento, nem as contrariedades, nem o fogo, nem a espada, nem a própria morte. Sinto-me mais forte que tudo isso. Nada pode ser comparado com o amor. Vejo que as mínimas coisas realizadas por uma alma que ama sinceramente a Deus têm um valor imenso aos olhos dos seus santos. Amém. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 341, 11/5/1934. Um dia pela manhã, quando abri o portão para deixar entrar as pessoas que distribuem o pão, entrei por um momento na capela para fazer uma visita de 1 minuto a Jesus e renovar as intenções do dia. Ó Jesus, eis que hoje ofereço todos os sofrimentos, mortificações, orações na intenção do Santo Padre, para que aprove a festa da misericórdia. Mas, Jesus, tenho mais uma palavra a dizer-vos. Estou muito admirada por me ter mandardes falar dessa festa da misericórdia, visto que uma festa assim, dizem-me, já existe. Então, por que tenho que falar disso? E Jesus me respondeu: quem dos homens sabe dela? Ninguém. E até aqueles que devem divulgar e ensinar os homens sobre a misericórdia, eles mesmos muitas vezes não sabem. Por isso, desejo que esta imagem seja solenemente benzida no primeiro domingo depois da Páscoa e que receba veneração pública para que toda a alma possa saber disso. Faz uma novena na intenção do Santo Padre, a qual deve consistir em 33 atos, isto é, na repetição de tantas vezes da oração à misericórdia de que eu te ensinei. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 342 e 343. O sofrimento é o maior tesouro da terra, purifica a alma. No sofrimento conhecemos quem é o nosso verdadeiro amigo. O verdadeiro amor é medido com o termômetro do sofrimento. 343. Jesus, agradeço-vos pelas pequenas cruzinhas diárias, pelas contrariedades nos meus planos, pelas dificuldades na vida comum, pela má interpretação das minhas intenções, pela humilhação que sofro dos outros, pelo procedimento rude comigo, pelos julgamentos injustos, pela saúde fraca e esgotamento físico, pela abnegação da vontade própria, pelo aniquilamento do próprio eu, pela incompreensão em tudo, pelo transtorno de todos os meus planos. Agradeço-vos, Jesus, pelos sofrimentos interiores, pela aridez do espírito, pelos temores, medos e incertezas, pelas trevas e expressa correção interior, pelas tentações e diversas provações, pelos tormentos que são difíceis de exprimir e especialmente por aqueles que ninguém nos compreenderá, e pela hora da morte,
pela dificuldade da luta nela, em toda a sua amargura. Agradeço-vos, Jesus, que primeiro bebeste esse cálice de amargura, antes de o entregardes a mim, atenuado. Eis que eu aproximei os lábios do cálice da vossa santa vontade. Seja feito em mim tudo de acordo com os vossos gestos. Seja feito comigo o que a vossa sabedoria planejou antes dos séculos. Desejo esgotar o cálice dos destinos até a última gota, sem investigar seus significados. Na amargura está a minha alegria, no desespero a minha confiança. Eu vos, Senhor, tudo que dá o vosso coração de Pai é bom, não preferindo consolos às amarguras, nem amarguras aos consolos. Por tudo vos agradeço, Jesus. Minha delícia é contemplar-vos, Deus inconcebível. Nessa misteriosa experiência permanece o meu espírito. Aí sinto que estou na minha casa. Conheço bem a morada do meu esposo. Sinto que não existe em mim uma gota de sangue sequer que não esteja inflamada de amor para convosco. Beleza não criada. Quem vos conhece uma vez, nada mais pode amar. Sinto o abismo extremo da minha alma e nada pode preenchê-la, a não ser o próprio Deus. Sinto que estou afundando nele como um grãozinho de areia no oceano mais profundo. Amém. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 344 e 345. Ano 1934, 20/12. Em determinado momento à noite, quando entrei na cela, vi Nosso Senhor exposto no ostensório, como que se fosse ao ar livre. Aos pés de Jesus estava o meu confessor, e através dele um grande número de altos dignastários, cujas vestes nunca tinha visto, a não ser nesta visão. E atrás deles havia membros da vida consagrada, mas além vi grandes multidões de pessoas que a minha vista não podia abarcar. Vi saindo da hóstia esses dois raios, tal como na imagem, que se uniram estreitamente, mas não misturaram, e passaram as mãos no meu confessor, e depois as mãos desses religiosos, e de suas mãos passaram as pessoas, voltaram à hóstia. E neste momento vi-me na cela, como mal tivesse acabado de entrar. 345. Quando durante a semana tive que ir confessar-me, encontrei o meu confessor celebrando a Santa Missa. Mas na terceira parte da missa, vi o menino Jesus, um pouco menor do que de costume, e com uma túnica diferente, roxa, pois normalmente tem sempre a túnica branca. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 346, 24/12/1934. Véspera de Natal. De manhã, durante a Santa Missa, senti a proximidade de Deus e o meu espírito irresistível mergulhou-se nele. Então ouvi estas palavras: Tu és a minha morada aprazível, em ti repousa o meu espírito. Após estas palavras, senti o olhar do Senhor no fundo do meu coração e, vendo a minha miséria, humilhava-me em espírito e admirava a grande misericórdia de Deus que fez este Senhor Altíssimo aproximar-se de uma tão grande miséria.
Durante a Santa Comunhão, a alegria inundou a minha alma. Sentia que estou estreitamente unida com a divindade. A sua onipotência envolveu todo o meu ser. Ao longo do dia, senti a proximidade de Deus de uma maneira especial e, embora as obrigações durante todo esse tempo não me permitirem ir em um momento sequer à capela, não houve momento em que eu não estivesse unida com Deus. Sentia-o em mim de maneira mais sensível do que em outras ocasiões. Saudava sem cessar Nossa Senhora, procurando penetrar no seu espírito, e pedia-lhe que me ensinasse o verdadeiro amor a Deus. Então ouvi estas palavras: esta noite, durante a Santa Missa, partilharei contigo o segredo da minha felicidade. Tivemos a ceia antes das 6 horas. Apesar da alegria e da algazarra exterior que ocorreu por ocasião da partilha do pão ázimo, pela troca de votos e felicitações, nem por um momento perdi a consciência da presença de Deus em mim. Após a ceia, apressamo-nos com o serviço e às 9 horas pude ir à capela para a adoração. Recebi a autorização para não me deitar logo, mas esperar a missa do galo. Fiquei imensamente feliz, pois das 9 à meia-noite tinha tempo livre. Das 9 às 10, fiz a adoração na intenção de meus pais e de toda a minha família. Das 10 às 11, eu fiz adoração na intenção do meu diretor espiritual, primeiramente agradecendo a Deus por se ter dignado dar-me um grande auxílio visível na terra, como me havia prometido. E também pedi a Deus luzes para que Ele pudesse conhecer minha alma e dirigir-me de acordo com a vontade de Deus. Das 11 à meia-noite, rezei pela Santa Igreja e pelo clero, pelos pecadores, pelas missões, pelas nossas casas e ofereci as indulgências pelas almas do purgatório. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 347. Meia-noite, 25/12/1934. Missa do Galo. Logo que teve início a Santa Missa, começou a envolver-me o recolhimento interior e a alegria inundou a minha alma. Durante o ofertório, vi o menino Jesus sobre o altar, de uma beleza incomparável. O menino ficou olhando para todos o tempo todo, estendendo as suas mãozinhas. No momento da elevação, não olhava para a capela, mas para o céu. Após a elevação, novamente olhava para nós, mas por pouco tempo, porque, como de costume, foi partido e consumido pelo sacerdote. Nesta altura, já tinha a túnica branca. No dia seguinte, tive a mesma visão, e no terceiro dia também. É difícil expressar a alegria que eu sentia na minha alma. Esta visão repetiu-se em 3 santas missas, da mesma maneira que nas primeiras. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 348, ano de 1934. Primeira quinta-feira depois do Natal, esqueci completamente que era quinta-feira e por isso não fiz a adoração junto com as irmãs. Fui ao dormitório às 9 horas. Estranhamente, não conseguia dormir. Parecia-me que ainda não havia cumprido alguma coisa. Mentalmente, passei em revista as minhas obrigações e não era capaz de me lembrar do que fosse.
e isso durou até as 10 horas. Às 10 horas, vi a face do Senhor martirizado. Então Jesus disse-me estas palavras: esperei por ti para partilhar comigo o sofrimento, pois quem compreende melhor o meu sofrimento do que a minha esposa? Pedi perdão a Jesus pela minha tibieza e, envergonhada, nem sequer ousava olhar para o nosso Senhor. Mas, com o coração contrito, pedi que Jesus se dignasse a dar-me um espinho da sua coroa. Jesus respondeu que me daria um espinho da graça, mas só no dia seguinte, e a visão desapareceu de imediato. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 349 e 350. De manhã, durante a meditação, senti um doloroso espinho do lado esquerdo da cabeça. O sofrimento durou o dia todo e eu meditava sem cessar como Jesus havia conseguido aguentar a dor de tantos espinhos que tinha na coroa. Unia-me aos sofrimentos de Jesus e oferecia-os pelos pecadores às 4 horas, quando vim para a adoração. Vi uma das nossas educandas que ofendia terrivelmente a Deus por pensamentos escusos e escuros. Vi que ofendia também uma certa pessoa, que era a causa do pecado dela. 350. O temor atravessou a minha alma e eu pedi a Deus, pelas dores de Jesus, que se dignasse arrancá-la dessa terrível miséria. Jesus respondeu-me que concederia essa graça não por ela, mas por atenção ao meu pedido. Então compreendi quanto devemos rezar pelos pecadores, especialmente pelas nossas educandas. A nossa vida é verdadeiramente apostólica. Não consigo imaginar uma religiosa que viva nas nossas casas, ou seja, na nossa congregação, que não tenha o espírito apostólico. O zelo pela salvação das almas deve arder nos nossos corações.